Olá, gente. Estamos iniciando mais um vídeo falando agora sobre os métodos de estudo bíblico, né? Os vídeos anteriores foram métodos de ensino bíblico, né? Agora vamos estar estudando juntos os métodos de estudo bíblico, né? Como você extrair as verdades da Bíblia, como você compreender, como você estudar a sua Bíblia, né? Então, eu vou estar falando para vocês sobre o método chamado OICA. Esse estudo que eu fiz, que eu montei, é baseado em vários livros que eu li sobre esse método. Então, são uma série de perguntas, né? Perguntas de observação, de interpretação, de correlação e de aplicação. Para você extrair as verdades bíblicas da sua Bíblia, para você estudar as verdades bíblicas da sua Bíblia, né? Então, as primeiras perguntas são de observação. Então, o texto bíblico, né? Primeiramente, você vai escolher um texto bíblico, um capítulo, um versículo, e você vai e depois você vai escolher o texto. O texto ele vai ser lido em que versão? É da NVI, é da NTHL, é da João Ferreira de Almeida. Você vai pegar um papel e vai escrevendo as respostas. Os tipos de literatura são literaturas apocalípticas, biográficas, apocalípticas que fala sobre Apocalipse, né? O fim dos tempos. Biográficas que fala sobre a vida dos personagens. O de louvor, sobre algum louvor sobre Salmo, algum outro louvor escrito na Bíblia, em outros livros da Bíblia. Narrativa, sobre sobre histórias, fatos que aconteceram na Bíblia. Discurso, oratória, parábolas, poesia, profecia, provérbio, exortação, didática ou ensino, histórica, histórias da Bíblia, ou epistolar, né, que são as cartas de Paulo. Aí vem as perguntas de observação. Quem escute todas as pessoas envolvidas, quem está falando e quem está ouvindo, quem são os personagens, o que aconteceu, que ideias são expressas, que cada personagem está falando ou fazendo, onde, qual o lugar, onde está o autor que escreveu e onde estão os personagens, quando se deu, em que momento, hora, dia, ano ou época aconteceu o fato, por quê. Por que aconteceu isso? Qual o propósito ou razão? Por que razão as pessoas estavam ali? Por que razão fizeram isso ou aquilo? E como? Como se realizaram essas coisas? Qual é o meio usado para suceder o fato? Por mãos divinas ou humanas, vagarosamente ou rapidamente? Então, essas são as perguntas de observação, né? Que a gente dá aqui. Você deve selecionar um texto, um capítulo, um versículo, e você deve fazer perguntas, né, a esse versículo, respondendo essas perguntas. E aí depois vem as perguntas de interpretação. Quais as palavras-chave do texto? Palavras-chave são palavras que se repetem no texto, né? São as palavras centrais, as palavras onde o texto ele gira em torno daquelas palavras. Composição. Há contrastes, ou seja, coisas opostas, há repetições, há alguma palavra repetida, há comparação, há alguma comparação feita, comparando uma coisa com outra. A terceira pergunta é o tipo de linguagem, é figurada ou literal. Linguagem figurada é aquela linguagem que não é literal, que você não pode pegar ela ao pé da letra. E são as linguagens figuradas, né, que são interpretativas, né? E que geralmente são as metáforas, são as figuras de linguagem, né? Metáforas, hipérboles, e as palavras e a linguagem literal é aquela linguagem que você leva ao pé da letra. Há termos especiais, quais são os seus significados? Termos especiais são palavras que só existiram naquele tempo. Então, que você vai atrás dessas palavras que está no texto que você selecionou e anota o significado delas. Um exemplo de palavra é os fariseus. Os fariseus eram pessoas que ensinavam a Bíblia nos tempos de Jesus.
eram que cuidavam do templo. Então esses são os termos especiais. E os tempos verbais, né? Você vai analisar os tempos verbais dos verbos, né, do versículo, do capítulo, como os tempos verbais são infinitivo, imperativo, gerúndio, presente, passado, futuro, particípio, né? São as terminações dos verbos. Aí, qual a pessoa? A primeira pessoa, a segunda pessoa ou terceira pessoa, né? A primeira pessoa é eu, a segunda é tu, a terceira pessoa do singular é ele. A do plural é nós, a primeira pessoa, a segunda é vós, a terceira pessoa é eles. Aí, palavras de conexão são palavras que elas têm um significado, né? Quando elas aparecem no texto. Então, você vai procurar aí no seu texto algumas dessas palavras, né, se elas aparecem, e aí, palavras que indicam comparação, como, assim como, palavras que indicam propósito, para que, a fim de que, palavras que introduzem contraste, mas, entretanto, palavras que indicam razão, porque, por causa, palavras que indicam conclusão, pois, portanto, e palavras também que eu não coloquei, palavras que indicam. É, palavras que indicam. Ai, pronto. Atmosfera do texto. Então, tem textos que apresentam atmosferas, como você vai analisar e você vai ver como o texto, na atmosfera que o texto apresenta, né? Como o texto, o sentimento que ele produz em você. É desespero, urgência, alegria, exortação, humildade, gratidão, tristeza, ansiedade, surpresa, medo, segurança, confiança, encorajamento, repreensão. Então, qual o sentimento que ao você ler, você sente, você acha que o texto que ele tá que ele tá trazendo para você? Aí a pergunta 8 é qual a mensagem central do texto? Então, qual a mensagem central do texto? A pergunta 9. Qual é o ensino principal de cada divisão do texto? Então, as divisões do texto são versículos. Se você escolher um capítulo, a divisão dos textos são os versículos. Então, qual é o ensino principal de cada versículo, né? De cada texto? Aí a pergunta 10, a afirmativa 10 é um esboço. É fazer um resumo de todos os tópicos, em forma de tópico, né? De cada versículo, ou do versículo. Aí a pergunta 11, a afirmativa 11 é o contexto, né? Contextos, tem os contextos histórico, contexto sociopolítico, contexto religioso, contexto geográfico. Então, nesse contexto, o contexto histórico é sobre, vamos supor um exemplo, a vida de Jesus, o contexto histórico é que ele nasceu, é, ele nasceu em Israel, no Império Romano. O contexto sociopolítico, que ele nasceu no tempo de Herodes, no tempo de o governador da cidade de Israel era Herodes, o imperador era César Augusto. O contexto religioso, né? Havia grupos que viviam em Israel, que eles eram responsáveis pelo ensino religioso, ensinar as multidões, ensinar as pessoas como os fariseus. E o contexto geográfico é que Jesus nasceu na cidade de Belém, ele era nazareno. Então você vai atrás, né, de levantar o contexto. Esse texto é um exemplo do Novo Testamento, para levantar o contexto do, do versículo e do capítulo, ou do capítulo que você escolheu, né? Tem outros, tem outros livros que falam um pouco do contexto, dos contextos. Tem Bíblias de estudo que falam sobre os contextos também, manuais bíblicos, dicionários bíblicos que falam sobre as cidades, né, de Israel. Então, vale a pena você conferir.
Tem a interpretação propriamente dita, que é você interpretar cada versículo da Bíblia, né? Você ir atrás do significado, o que quer dizer aquele versículo bíblico, qual a mensagem que ele está passando. Aí tem também a correlação, que é relacionar o que está sendo estudado com as escrituras, que é você pegar um versículo que você está estudando sobre o dinheiro no Novo Testamento, você escolher o versículo tal. Então, você correlacionar ele com toda a Bíblia, né? Você ir atrás de outros versículos e outras partes da Bíblia, né? Falando sobre aquele assunto que você escolheu.